Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Obrigado. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Podemos sentar? Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 4, onde está o texto da samaritana, do poço de Jacó. Quero fazer a meditação com vocês sobre esse texto da samaritana, a mulher samaritana. João capítulo 4, tá bem? A mulher samaritana. E de fato eu quero meditar, quero ir conduzindo a meditação dentro do texto bíblico. Eu tirei 10 lições, ou 10 episódios, das cenas, não é? Que se encontram aí dentro desse texto. E o primeiro episódio, ou a primeira cena, é fonte própria dentro de você. Fonte própria. Você tem que ter uma fonte própria dentro de você. Se você não tiver uma fonte própria, todo poço vai lhe enganar. Todo poço vai lhe cansar. Todo poço vai gerar expectativas, vai gerar ansiedade dentro de você. Todo poço vai lhe reconvidar a você ao pingo de meio-dia, quando o sol atinge o ponto mais alto e faz o maior calor, vai lhe exigir que você deixe as suas tarefas, as suas funções, mesmo domésticas, para ir naquele poço. Mas quem tem uma fonte própria, não é? Ninguém engana, ninguém seduz, ninguém atrai, ninguém lhe tira do essencial e lhe tira do foco. Ao encontrar a fonte, aquela mulher saiu sem cântaro, saiu sem balde, saiu sem jarra, voltou para a Samaria para proclamar e anunciar a verdadeira fonte, que é Cristo Jesus. Se você o tem dentro de você, jamais. Ele mesmo disse, ao encontrá-la: eu tenho uma água, e se tu beberes, jamais terá sede. Busque esta fonte que é Cristo Jesus. Não se perca com os poços da vida. São apenas poços. O que Jesus tem para você é uma fonte. Amém? Segunda lição, a mulher samaritana, não é? Perto do poço ela estava, mas longe da fonte. Nós sabemos que a fonte é a solução, nós sabemos que a fonte é a saída, nós sabemos que a fonte é o antídoto e o remédio para os nossos males, mas nem sempre nós estamos perto dela. Sempre estamos perto de um poço. A praticidade, a facilidade de encontrar o poço no deserto da nossa vida, na solidão da nossa vida, quando nós estamos perdidos, quando nós estamos desiludidos, logo aparece um poço no deserto da nossa vida para nos enganar, aparece um oásis, mas é apenas uma miragem, não é? É apenas o lúdico. É preciso se afastar do poço que nos engana e se aproximar da fonte. Aquela mulher samaritana ia todos os dias, ao meio-dia, para o poço, e aquele poço tinha força de lhe distanciar da fonte que é Cristo Jesus. Qual é o poço que está lhe distanciando de Jesus? Qual é o entretenimento? Qual é a ilusão?
Qual é a miragem da sua vida? Quais são os sedutores? Quais são os fascínios que estão nos distanciando da verdadeira fonte, que é Cristo Jesus? Olhe para o texto e acompanhe. Acompanhe a terceira lição, que é justamente, não é? Judeu, profeta e Messias. Atenção, viu? Jesus é que prepara o encontro, Jesus é que se aproxima, Jesus é que se estabelece o diálogo, Jesus é que despede os discípulos. Vão à cidade comprar pão, porque ele quer ficar a sós. Jesus é que prepara o encontro. Jesus entra na nossa onda. Jesus entra no nosso cotidiano. Jesus entra, veja, nas nossas coisas miúdas. Jesus se abaixa à nossa condição e à nossa situação. Aquela mulher era samaritana, e o samaritano, lá no Nordeste, nós chamamos de safado. Safado é tudo que não presta e joga numa pessoa, não é? O samaritano era idólatra, o samaritano era traidor, o samaritano era idólatra, veja, tudo que não presta. E aquela mulher, nós sabemos, a mulher samaritana, ainda de ser tudo isso, ela era o quê? Adúltera. Ela tinha quantos homens? Quantos homens? Ela tivera 6 homens, e o que ela está não é dela. Então, essa mulher, de fato, é uma prostituta. E Jesus não tem medo e receio de se aproximar e ficar a sós com esta mulher. Por isso que ela diz, olha o diálogo, ela diz: primeiro, tu és um judeu. Ela reconhece Jesus como qualquer judeu e todos os judeus. Sendo judeu, te aproxima de mim, não é? Que sou uma mulher samaritana, que não podia, veja, e a sós é sempre um judeu. Mas Jesus pega até mesmo essa falsa visão que ela tem dele, essa falsa impressão, porque Jesus não quer apenas se encontrar, não quer apenas água, mas ele quer estabelecer comunhão. E quando nós conversamos com Jesus, nós vamos crescendo no conhecimento de Jesus. Quando Jesus diz à mulher: certo, vai buscar o teu marido, tu temes ficar comigo a sós? Vai buscar o teu marido? Não é? E ela diz: sim, qual? E Jesus fala da vida dela, e ela diz o quê? Vejo que tu és um profeta. Jesus deixa de ser judeu na vida dela. Jesus deixa de ser um homem qualquer, todos judeus. Jesus já passa a ser um profeta. E quem é o profeta? É o ungido do Senhor. Quem é o profeta? É aquele que fala pela boca do Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Aquela mulher estava a sós, mas estava fugindo, porque ela sendo adúltera, ela sendo prostituta, ela sendo samaritana, não se misturava com mulheres de vergonha, com mulheres casadas. Existe ainda esse preconceito ou não? Não se misturava, por isso que ela ia no horário improvável, no horário que não tinha nem mulheres e nem homens. E atenção, meu dia para a teologia é a hora da ação dos demônios. É a hora da nossa necessidade, da fome, uma necessidade vital, que nós ficamos por inteiro, mas ficamos fragilizados. É nessa hora de vulnerabilidade, é nessa hora de demência, é nessa hora de fraqueza, é nessa hora de carência, é nessa hora que nós não temos controle sobre as nossas faculdades, que o demônio age
age, mas é nessa hora também que nós não temos ninguém por nós, que Jesus estabelece o encontro conosco. Porque no deserto da vida, ou você se encontra com Jesus, ou se encontra com o demônio. Você quer se encontrar com quem? Com Jesus ou com o demônio? Com quem? Com Jesus. E Jesus, atenção, Jesus nos acompanha. Aquela mulher estava longe da fonte, buscava um poço. Aquela mulher buscava água diante de tantas necessidades. Não buscava Jesus, mas Jesus, que é Deus, que sempre nos olha, sempre nos acompanha, Ele se precipita, Ele chega primeiro, como disse o saudoso Papa Francisco, não é? Ele nos ama tanto que Ele se antecipa às nossas dores, às nossas necessidades. E Ele mesmo sabe quem é o atravessador, que é o Satanás. Ele chega primeiro e não deixa que o diabo nos ganhe, porque Ele não quer perder nenhum. Honrando o sangue na cruz, que veio para salvar pelo seu sangue, nos redimindo e nos salvando. Veja, quem fica com Jesus, quem dialoga com Jesus, cresce no seu conhecimento. Assim aconteceu com a samaritana. Depois ela volta sem jarra, sem cântaro, sem balde, porque ela diz a Jesus: tu não tem um balde e me impede águas? Cadê o balde? Estás com sede? Não é? Ela volta, e ela volta dizendo o que, católico? Ela volta dizendo: encontrei o Messias. Jesus não é mais um judeu, Jesus não é mais apenas um profeta, Jesus é o Messias ungido do Pai. A mesma resposta que Pedro deu à pergunta de Jesus: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Tu és o Cristo ungido do Pai. Aquela mulher, quando Jesus a encontrou, ela não encontrou Jesus, Jesus a encontrou, estabeleceu o encontro, dialogou, mesmo, atenção, nos confrontos e nos conflitos, nas resistências daquela mulher samaritana, ela descobriu quem era Jesus. Ela descobriu quem era aquele estranho que estava conversando com ela, lhe pedindo água. É o Messias. Ele sabe tudo da minha vida. Eu não falei tintim, um tantinho assim, eu não falei. E ele disse quem eu era. Diga a pessoa que está ao seu lado: Jesus te conhece e sabe das tuas sedes, e Ele tem uma fonte para ti. Não tem apenas um poço, mas tem uma fonte, e Ele quer ser a tua fonte. Se tu beberes desta água, nunca mais terás sede. Amém? Mas não para aí ainda. Estou em que lição? Eu estou na 4ª lição, não é? Que ela descobre aonde é a verdadeira adoração. E Jesus diz a ela que a verdadeira adoração não é espaço geográfico. Que ela pergunta a Jesus, vejam mesmo as resistências dessa mulher. Ela diz: tu és maior do que o nosso pai Jacó, que fez este poço, que deu de beber aos seus animais? Que nós viemos aqui não apenas pegar a água para matar a nossa sede física, biológica, fisiológica, mas viemos aqui também para adorar. E Jesus diz a ela que adoração não é espaço geográfico, mas os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e verdade. Sim, precisamos do templo, precisamos de uma comunidade, precisamos de um lugar que nos recolhemos, mas a partir desta fonte, que é Cristo Jesus, eu tenho uma postura de adorador, de adoradora, em qualquer lugar que eu esteja. Porque a adoração é uma postura. Lembra da primeira pregação? Não é? É mais do que uma atitude, a adoração. Por isso, corações ao alto. E qual é a nossa resposta? O nosso coração está
em Deus. Quem foi encontrado por esta fonte e quem encontrou esta fonte sabe ser adorador em qualquer lugar, seja no vale, seja na planície ou na montanha. Saberá dobrar os seus joelhos e adorar em espírito e em verdade. Não apenas elevar as mãos, mas o coração ao Senhor e deixar com que a sua alma seja tocada. Sua alma seja não apenas tocada, mas seja também lavada pelo Senhor. É isso que vamos ver. Mas vamos para a quinta lição. Jesus tem um antídoto para judeus e samaritano. Não importa que você seja grego, não importa que você seja troano, não importa a raça que você seja, não importa a cor que você tenha, Jesus quer entrar na sua vida, entrar na sua família. Não importa a classe social, que você é miserável, pobre, não é classe média, baixa ou alta ou rico. Jesus quer entrar na sua família e quer comunicar, restabelecer a unidade e a comunhão, porque Ele veio para todos. Veio para todos. Jesus se aproxima e não pergunta se ela é samaritana. Ela mesma que se autodenuncia: eu sou uma samaritana. Justamente para fugir. A vida dessa mulher é uma vida de fuga. Era uma vida de fuga. O tempo todo. A consciência dela pesava, a torturava. Remorso. O passado perseguia. Era um fantasma. E Jesus entra na nossa vida para exorcizar o demônio do passado que nos persegue e não nos faz viver bem o presente, não é? E nos rouba o futuro. Jesus entra na nossa vida, abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos e diz a cada um de nós: você tem valor, a sua vida vale a pena, tem sentido, o seu futuro você pode vislumbrar livremente, sim ou não? Ele disse àquela mulher, e aquela mulher é cada um de nós, aquela mulher é todos nós. É preciso apenas se permitir, baixar a guarda, deixar das defesas e autodefesa, baixar a guarda para Jesus. Baixa a guarda para Jesus. Para quê? Tanta proteção, tanta resistência para Ele. Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso Salvador. Veja bem o que Ele vai dizer na sexta lição. Jesus não queria beber água, queria apenas a mulher, a comunhão da mulher. Chegar não apenas na consciência, mas no seu coração e na sua alma. Por isso que Ele diz a ela: eu tenho a água. E ela se espanta. Como agora que tu me pedes de beber, toda aí cansadão, não é? Sedento, e tu dizes que tem uma água para mim, não é? E essa água não é uma água perene, não é para este mundo, é a água para a vida eterna. Se tomar esta água, rios de água viva fluirão no teu interior, não é? A água da morte, a água salobra, a água parada é transformada em água viva o tempo todo. Você quer esta água viva? Por isso que estamos aqui e procuramos esta água viva de estar com o Senhor. Eu não sei quanto tempo, porque o texto canônico, bíblico, não diz quanto tempo, quantos anos aquela mulher passou indo e vindo para aquele poço, o único poço do pai Jacó, mas ela tinha uma veneração, ela tinha uma adoração, muito mais do que respeito por aquele poço. Mas Jesus troca o sentimento dela, Jesus troca a visão dela. Jesus quer trocar também o nosso sentimento pelos nossos poços materiais. Quer trocar a nossa visão dos nossos apegos, as nossas fontes humanas, não é? Salvadoras que nos sacia. Ele quer ser a única fonte, a fonte exclusiva
que nos lava, veja, que nos purifica e que nos sacia. É Jesus, nosso Senhor. E por isso que a 7ª lição diz assim: Jesus quer te encontrar a sós. Os discípulos queriam ficar com Jesus, mas Jesus os despediu. Jesus encontrou, veja, uma desculpa: vai comprar pão. Outrora ele disse, veja, ou melhor, seguindo João, no 2 capítulos na frente, que é o versículo 6, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. E como manda agora os discípulos comprarem pão? Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram no deserto o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus encontra desculpas para ficar a sós conosco, para ficar a sós com você, e olhar para os seus olhos, mesmo na sua dor, mesmo na sua doença, mesmo na sua vergonha. Me desculpe, viu? Aqui é a samaritana, mesmo na sua safadeza, mesmo nos seus vícios, nas suas paixões, quando você está perdido e desorientado, Jesus ainda diz que você é digno de ficar a sós com Ele. Aquela samaritana, aquela mulher não sabia que poderia ficar a sós com o Messias, que é o seu Senhor, o seu Salvador. Mas Jesus sabia quem ela que era a mulher, sim ou não? A mulher não sabia quem era Jesus. O danado é isso, porque Jesus sabe quem nós somos e nós ainda não sabemos quem é Jesus. Mas Jesus nos conhece, e no tempo de imerecimento, no tempo do pecado, e esse pecado mortal, Ele faz de tudo para ficar a sós comigo, Padre Adivino, que ainda tem tantos pecados, que ainda tem tantos vícios, que ainda tem tantas paixões. Ele quer ficar sozinho, porque você vale a pena, eu valo a pena para Jesus. Ele me ama, e quem ama quer ficar a sós, quer ter tempo, não é? Não de solidão, mas de solicitude com o outro. E aqui a adoração, não é? Canta só aquele refrãozinho. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei, quando eu mais precisava. Reza. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Fecha os olhos. Eu me afastei, não te procurei, quando eu mais precisava. Mas diz ao Senhor: mas eu voltei, pois eu sei, aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, Senhor. Mas eu voltei, pois eu sei, aqui é o meu lugar. Mas eu voltei. Diz mais uma vez. Mas eu voltei, pois eu sei, sem ti não posso ficar. Pede ao Senhor agora. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso.
porque Jesus procurou aquela mulher e que ficar a sós com ela, a samaritana. Porque Jesus sabia que toda presença sem a presença dele é uma presença que dispersa. Toda presença que não é a presença de Jesus é uma presença que distrai. A sua vida cheia, a sua vida estressada, a sua vida de contatos, de relacionamento, a sua vida de confrontos e conflitos, precisa cotidianamente de uma presença. E me desculpe a redundância, de uma presença mais presente, de uma aproximação mais próxima. Na sua casa, você tem esse espaço de cotidianamente ficar a sós com Jesus? Se não tem, eu tenho que ir à fonte todos os dias. Esta fonte que me refaz. A 8ª lição é justamente isso. Essa fonte primeiro me lava. Jesus quer primeiro me lavar. Veja, para depois me fazer beber. Tem que me lavar das minhas impurezas. Tem que tirar a crosta que não faz a água penetrar. Tem que lavar o meu, para depois o organismo, para que ali no processo dos rins, não é? Ser mais saudável. Vocês sabem que os rins é lugar também de emoções, não é? Lugar de emoções. E esta água quer lavar não apenas o fígado, mas os rins, para que as nossas emoções sejam mais saudáveis, as nossas emoções sejam mais equilibradas e direcionadas para Ele. Como que eu digo que amo a Deus e tem tantos outros amores estragados? Como eu digo que sou de Deus e tem tantos outros espaços que ocupam este lugar, que é o meu corpo, que é a minha vida, que é a minha existência? Como é? A água que Ele tem para dar é uma água que nos purifica. É água que se renova, porque é fonte, não é? Fonte não se renova? Quanto mais eu tiro, mais ela brota. Isso é Jesus. Quanto mais. O poço está lá. Eu vou lá, jogo, não é? E às vezes tem martelinho. Veja. Às vezes sai salobra, tem ferrugem, está parada. Mas a fonte que é Jesus, não. Se renova. E eu preciso, Senhor, dessa água. Eu preciso dessa água. E eu tenho que fazer a mesma oração que ela fez. Dai-me, Senhor, de beber desta água. Eu preciso. Veja. Mas ela disse para não ir para o poço. Mais uma vez ela está apegada no poço. E como é difícil, não é? A gente desacostumar no processo de customização. Não é difícil o desapego? Se apegar é bem fácil, mas desapegar é difícil. A gente olha para Jesus e o confunde com o poço. A gente olha para Jesus e confunde com a água que eu estou acostumado, que é tão passageiro na minha vida, que me vicia. Não, Jesus não pode ser o seu vício. Jamais o seu vício. Jesus quer ser a fonte que renova a sua vida, que lhe purifica e que lava. E depois você vai beber. E quando você estiver limpo de todas as imundícies, me desculpe dizer isso, não é? E cada um de nós sabe, não sabe?
Quais são as imundices, as sujeiras, sabe? Depois que ele lavar e você deixar-se lavar por ele, você pode beber uma água. Você pode beber. E jamais você voltará àquele poço da sua vida. Jamais você voltará à sua vida velha. As práticas. A gente fala muito do homem velho que ainda está adormecido, não é? Se a gente não tiver cuidado, ele volta. É porque a gente ainda está apegado aos poços da gente, as cisternas da gente. Lá no Nordeste do sertão tem tantas, né? Cisternas. É provisório. É provisório. Mas é preciso uma fonte. Uma fonte. O meu pai Jacó já passou. Ele já passou. Meu pai Jacó. Eu não tenho que me apegar. Isso é forte que eu vou dizer agora, viu? Os santos não são santos para que eu me apegue a eles. Nossa Senhora é modelo de todos os santos. E a sua graça, a sua realização é mostrar a fonte, o seu Filho Jesus. Uma falsa devoção a Maria, a Nossa Senhora, é ser apegado a ela. Uma falsa. Porque toda devoção verdadeira a Nossa Senhora, nós encontramos Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso que a Santa Igreja Católica não celebra a pessoa do santo. Eu já disse isso a vocês, não é? Mas celebra o quê? Os mistérios de Deus na vida dos santos, para que enxergando os mistérios, eu enxergue a Deus. Enxergando as virtudes, os carismas e os dons que Deus deu na vida daquele santo, e eles viveram tão bem, eu enxergue e encontre a Deus. Nada do poço do meu pai Jacó, nada de ficar com apegos a pessoas, a títulos, a exemplos. Falava do testemunho a testemunho. Todo testemunho verdadeiro me leva à centralidade da salvação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que constrói em nós essa saudade. Aquelas noites que eu senti saudade e fui procurá-lo, aonde ele estava, aonde ele está, não é? Santo Agostinho vai dizer: tarde te amei, beleza antiga e sempre nova, estavas dentro de mim e eu não te conhecia. Ele procurara em todos os lugares, mais de 30 anos, porque somente 30 anos a sua mãe Mônica rezara por sua conversão, mais de 30 anos. E quando ele cansou de procurar, fez um mergulho na fonte e encontrou a beleza antiga e sempre nova. Eu não quero torturar vocês nesse mormaço, mas, como disse o Elton, a mulher enfrentou um calor maior do que nós, as intempéries da vida, e encontrou Jesus como fonte de alívio de todas as coisas. Veja, a nona lição, a mulher samaritana era uma chave apenas. Uma chave para quê? Para abrir a cidade fechada ao mundo espiritual, ao mundo da graça. Samaria era amaldiçoada. Todos os habitantes ali eram amaldiçoados, desprezados. Deus quer lhe encontrar para que você seja a chave de bênção para a sua casa, chave de bênção para a sua família, chave de bênção no seu trabalho, chave de bênção nos seus negócios. Ô padre, por que os meus negócios não dão certo? Por que a minha família está de cabeça para baixo? Por que o meu relacionamento? Por que você não encontrou a fonte? Me desculpe de dizer, e você não está sendo a chave de bênção para a sua casa, que abra o mundo espiritual de graça na sua família.
Tem tantos poços ainda que você tenta substituir a fonte verdadeira. Aquela mulher partiu e foi anunciar: olha para a minha vida, eu encontrei o Messias que me conhece. Olha o testemunho, a martiria. Ela deixa o poço, ela deixa os cântaros, ela deixa e vai agora correndo, não é? Parece que encontra com os discípulos com um sorriso aqui. Olha a cara que ela chega no poço e olha a cara que ela sai do poço, porque não é mais um poço, é uma fonte, e vai anunciar a todos que encontrou o Messias. E quem quer encontrar também, me siga. Siga-me para encontrar esta fonte, não é? E por último, Jesus, não mais importante, não é assim hoje que estão dizendo, né? Por último, não menos importante, Jesus prepara para nós. Jesus prepara tudo para nós. Nem se iluda, viu? Que é você que está se esforçando apenas. Eu deixei o final de semana, não é? Eu deixei isso, eu deixei aquilo. Não, foi Jesus que já preparou para você. Ele prepara. Quando aqueles discípulos, veja, desiludidos, que não encontraram Jesus, depois da crucifixão, Jesus tem na praia o quê? Peixe assado, já. 20. Mesmo com a pesca milagrosa, Jesus já está na praia, com peixe assado. Ele que faz isso, não é? Mesmo perguntando aos discípulos: o que tu tens aí? Tens apenas 5 pães e 2 peixes, traz. E ele multiplica na tua vida, e sobra 12 cestos, porque já te saciaram. É Jesus sempre que promove, que nos proporciona esse encontro. Graças a Deus, e diga: obrigado, Senhor, porque tu me encontraste, porque tu me lavaste, e agora eu serei o missionário, a chave de bênção para todos na minha casa, para todos os meus amigos. Foi por ela que encontrou a fonte, que foi salvação para uma cidade. Apenas uma mulher, veja. E quem era essa mulher? Adúltera e prostituta. Me desculpe, não tinha valor nenhum. Jesus pega aquilo e aqueles que não têm valor e transforma em autoridade para o mundo, desiludido, desenganado e perdido, não é? E você é muito mais do que aquela mulher, a samaritana. Você não é adúltero, você não é prostituto. Então Jesus pode fazer muito mais na sua vida do que fez na vida dela. Amém? Se levante agora para agradecer ao Senhor, para dar glória ao Senhor. Enquanto o ministério vai cantando, a gente vai se preparando para a adoração. Já a adoração.